Boa noite, queridos irmãos. Estamos aqui para mais uma pausa para reflexão. Na noite de hoje, vamos usar uma história do livro Jesus no Lar, que é uma obra que eu aconselho a todos nós termos, se possível. Nela, o Lúcio traz algumas mensagens como se fossem os relatos das reuniões que Jesus tinha na casa de Pedro. Em específico, hoje nós vamos usar a lição 22, o talismã divino. Quantos de nós gostaríamos de ter algo que nos desse poder, que nos desse proteção? E vemos muitas vezes as pessoas nos passando as correntes, se fizermos isso, se fizermos aquilo. Então, a época de Jesus não era diferente. As pessoas também desejavam essa mesma proteção, estar, além de protegidos, terem alguma coisa que lhes trouxesse a sorte. E a lição daquela noite começa mais ou menos assim. Entabularam os familiares interessante palestra acerca das faculdades sublimes de que Jesus dava testemunho amplo, curando loucos e cegos, quando Isabel, a zelosa mãe de João e Tiago, indagou sem preâmbulos: Senhor, terás contigo algum talismã de cuja virtude possamos desfrutar? Algum objeto mágico que nos possa favorecer? Jesus pousou na matrona os olhos penetrantes e falou risonho: Realmente, conheço um talismã de maravilhoso poder. Usando-lhe os milagrosos recursos, é possível iniciar a aquisição de todos os dons de nosso Pai, que é Deus. Oferece a descoberta dos tesouros do amor que resplandecem ao redor de nós, sem que lhes vejamos de pronto a grandeza. Descortina o entendimento onde a desarmonia castiga os corações. Abre a porta às revelações da arte e da ciência. Estende possibilidades de luminosa comunhão com as fontes divinas da vida. Convida à bênção da meditação nas coisas sagradas. Reata relações de companheiros em discordância. Descerra passagens de luz aos espíritos que se demoram nas sombras. Permite abençoadas sementeiras de alegria. Reveste-se de 1000 oportunidades de paz com todos. Indica vasta rede de trilhos para o trabalho salutar. Revela 1000 modos de enriquecer a vida que vivemos. Facilita o acesso da alma ao pensamento dos grandes mestres. Dá comunicações com os mananciais celestes da intuição. Que magnífico talismã Jesus apresentou a Isabel. E Isabel, encantada, ouvia cada palavra, cada vez mais entusiasmada com aquela proposta, aliás, com aquela exposição do Cristo sobre este talismã. Que mais? Disse Jesus, imprimindo ênfase à pergunta, e após sorrir complacente, continuou: sem esse divino talismã, é impossível começar qualquer obra de luz e paz na terra. Os olhos dos ouvintes trocavam expressões de assombro, quando Isabel, a esposa de Zebedeu, inquiriu espantada: Mestre, onde poderemos adquirir semelhante bênção? Dize-nos, precisamos deste acumulador de felicidades. E vejam só, imaginemos nós lá na posição que Isabel estava ouvindo toda essa exposição que Cristo fez sobre este talismã, o quanto nós também gostaríamos. Imagina um talismã que nos dá a oportunidade de começar qualquer obra de paz e luz na terra, que dá a oportunidade de reconciliação, de encontrar arte e ciência no mundo, reatar discórdia de companheiros, passagem de luz para as coisas que estão nas sombras, cultivar sementeiras de alegria. Quem de nós não quer um talismã que nos revele oportunidades? O Cristo então finalmente acrescentou bem-humorado: esse bendito talismã, Isabel,
é uma propriedade comum a todos. É a hora que estamos atravessando. Cada minuto de nossa alma permanece revestido de prodigioso poder oculto, quando sabemos usá-lo no infinito bem. Porque toda grandeza e toda decadência, toda vitória e toda ruína são iniciadas com a colaboração do dia. E diante da perplexidade de todos arrematou: o tempo é o divino talismã que devemos aproveitar. Iniciamos hoje algumas reflexões a respeito do tempo, esse talismã que Jesus nos apresenta. O tempo é esse recurso que nos permite começar as obras, manter as obras, concluir as obras na terra e construir essa felicidade da qual Isabel achou que o talismã era portador, mas que na verdade é um recurso para cada um de nós. E o Livro dos Espíritos, na segunda parte, no capítulo 25, no item 282, diz: a virtude dos talismãs de qualquer natureza que sejam, não existem senão na imaginação das pessoas crédulas. Raciocinemos o seguinte: se os talismãs e amuletos nos protegessem, nós não nos esforçaríamos para vigiar nossos atos e pensamentos. E Kardec tece um comentário a essa resposta. O Espiritismo e o Magnetismo nos dão a chave de uma infinidade de fenômenos sobre os quais a ignorância teceu muitas fábulas, em que os fatos são exagerados pela imaginação. O conhecimento esclarecido dessas duas ciências, que se resumem numa só, mostrando a realidade das coisas e a sua verdadeira causa, é o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque revela o que é impossível e o que está nas leis da natureza e o que não passa de uma crença ridícula. Nós vamos percebendo que se Deus premiasse a elementos, é claro que nós sabemos, como disse Kardec, o estudo do magnetismo, da própria doutrina espírita do magnetismo, os estudos modernos, algumas ciências, hoje vão nos apresentar alguns argumentos. Nós sabemos que determinados locais começam a captar a energia do pensamento das pessoas. E assim como os lugares, alguns objetos realmente detêm um pouco da energia das coisas. Mas quem colocou aquela energia ali? Quem colocou aquele magnetismo ali, senão nós mesmos? Então, se dissermos: tal objeto, minha caneta, estará impregnada de energias e ela me dá sorte, eu usarei a caneta e o meu pensamento conduzirá a ideia de que ela me dá sorte. E quando alguma coisa estiver errada e eu não estiver com a minha caneta por perto, eu vou argumentar que aconteceu porque a caneta não está. Mas só pelo fato de eu não ter organizado a caneta no lugar que ela devia estar, já implica de que eu não estou bem naquele dia, de que alguma coisa já não está em ordem. Então nós vamos estabelecendo relações que não são relações exatamente o objeto detém o poder. O poder está no nosso pensamento. Utilizemos adequadamente esse talismã divino que é o tempo. E usemos desses recursos do tempo. Ele parece escoar mais rapidamente por entre nossas mãos, mas ele também nos premia com as condições de mudarmos muitas coisas rapidamente, desde que estejamos dispostos a essas mudanças. E como Cristo disse ali, usemos esse talismã divino que devemos aproveitar. Aproveitemos o tempo adequadamente, queridos irmãos, porque ele passa muito depressa. Paz e luz a todos nós e o bom aproveitamento de cada dia que vivemos.